Memorando número 30.151/2 de 2023 Estado-Maior PMMG, Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2023. A toda a Polícia Militar de Minas Gerais. Assunto: atuação policial em comunidades indígenas. A Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, tem como missão constitucional a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. A capilaridade institucional, ao atender todo o território do Estado, proporciona uma diversidade sociocultural que impacta diretamente no desenvolvimento das atividades da corporação. A atuação de cada policial militar, além de exigir versatilidade para entender as realidades culturais distintas da população mineira, deve primar sempre pelo respeito aos direitos humanos, o fiel cumprimento da Constituição e das leis, a garantia dos direitos fundamentais e a proteção da dignidade da pessoa humana. 2. Considerando que o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil assevera que a segurança pública é dever do Estado e será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, trazendo ainda um rol dos órgãos que exercerão a segurança pública, bem como a atribuição de cada um. 3. Considerando que uma das atribuições constitucionais da Polícia Federal é apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, exercer, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União, dentre outras, e que a atribuição das polícias militares é exercer a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. 4. Considerando que a PMMG, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, é a autoridade de polícia administrativa, de polícia ostensiva, de polícia de preservação da ordem pública e de polícia judiciária militar. 5. Considerando que a PMMG tem como eixo temático na proteção aos direitos humanos as ações voltadas às minorias, e mesmo que não universal, são conceituadas como grupos de cidadãos, sem posição dominante, dotados de características étnicas, religiosas ou linguísticas que os diferem da maioria da população, como por exemplo povos indígenas, ciganos, religiões de matrizes africanas, dentre outros. 6. Considerando que, por diversas vezes, a PMMG é acionada para atender eventos de defesa social que envolvam cidadãos ou grupos incertos no conceito de minoria, incluindo os povos indígenas, que podem suscitar dúvidas quanto à atuação da PMMG ou da Polícia Federal. 7. Considerando que, em relação à Polícia Federal, a Constituição Federal traz um rol taxativo de atribuições, enquanto o rol de atribuições da PMMG é residual, nos termos do artigo 144 da CRFB 88. Dessa forma, para que haja atuação, seja preventiva ou repressiva, da Polícia Federal, é necessário que seja algum assunto envolvendo o disposto no parágrafo 1º, do artigo 144 da Carta Magna, a saber, parágrafo 1º, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, grifo nosso, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, afins, o contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 4. Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 8. Considerando que os dispositivos constitucionais que versam sobre interesses da União, fruto da combinação do artigo
109, com o artigo 231 e parágrafos da CRFB 88, ou que tenham como motivação a disputa de direitos atinentes à coletividade indígena, deslocam a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. 9. Considerando que, segundo a Lei Federal nº 6.073, Estatuto do Índio, aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares, e que conforme artigo 4º da citada lei, os índios são considerados, isolados quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. 2. Em vias de integração quando, em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam o menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento. 2. Integrados quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura. 10. Considerando que constituem direitos atinentes à coletividade indígena, organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que os povos indígenas tradicionalmente ocupam. 11. Considerando que a súmula 140 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, afirma que, em regra, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. 12. Considerando que a atribuição para investigar delitos envolvendo indígenas ou praticados em suas terras, em regra, é da Polícia Civil, vez que a ela é atribuída a função de exercer a polícia judiciária, com exceção das atribuições da Polícia Federal e dos crimes militares. Artigo 144, parágrafo 4º da CRFB 1988. 13. Considerando que a CRFB 88 não atribuiu atuação especial da Polícia Federal nos assuntos atinentes a ocorrências envolvendo indígenas, a não ser nos casos que abarcam direitos indigenistas, nosso ordenamento jurídico pátrio não veda a atuação de outros órgãos de segurança pública em ocorrências envolvendo pessoas indígenas ou mesmo em suas terras, observando-se as disposições constitucionais. 14. Considerando que a interpretação do artigo 144 da CRFB 88, na combinação do caput com 5o sobrescrito, deixa claro que na preservação da ordem pública, a competência residual de exercício de toda atividade policial de segurança pública não atribuída aos demais órgãos, cabe à Polícia Militar. 15. Considerando que o Manual Técnico Profissional número 304/0220 Comando Geral traz orientações básicas quanto à atuação policial frente às minorias e assevera que o policial militar deve agir com profissionalismo e bom senso, ao lidar com situações em que uma pessoa se sinta discriminada, demonstrando respeito por suas características, além de considerar que a etnia da pessoa não determina a suspeição. 16. Considerando que, ao ser acionado, seja por meio do 190, seja pela própria comunidade ou por iniciativa, o policial militar deve visualizar os prováveis problemas a serem encontrados na intervenção e ensaiar mentalmente as possibilidades de respostas, colocando-os em estado de prontidão propício à gravidade da ocorrência. 17. Diante do exposto, recomendo 17. A toda PMMG 17.1 para o atendimento de ocorrências em que, ao menos um dos envolvidos seja indígena ou o local da ocorrência seja em área indígena, deverá ser verificado se é o caso de crime contra a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que os povos indígenas tradicionalmente ocupam, o que configura violação aos direitos indigenistas.
17.1.2 Neste caso, de violação aos direitos indigenistas, a Polícia Federal deverá ser comunicada para avaliação acerca do comparecimento ao local. 17.1.3 Independente do comparecimento da Polícia Federal, deverá ser registrado um boletim de ocorrência destinado àquela instituição narrando detalhadamente o ocorrido, constando ainda a comunicação com o órgão e o nome do responsável daquela instituição que informou a impossibilidade do comparecimento, se for o caso. 17.1.4 Nos demais casos de infração penal comum, a atuação se dará conforme o previsto na DIAL. 17.1.5 Caso a intervenção possa ocorrer através de operação policial programada ou decorrente de pedido de policiamento para eventos em áreas indígenas, o comandante da unidade, percorrendo os canais de comando, deve comunicar à Diretoria de Operações, DOP, para fins de alinhamento interinstitucional e planejamento. 17.2 Aos comandantes de unidade. 17.2 Difundir amplamente o conteúdo deste memorando nos treinamentos táticos, tá? 17.2 Difundir este memorando com os responsáveis pelas atividades de coordenação e controle. A. Marcelo Ramos de Oliveira, CEL PM, chefe do Estado-Maior.